Estamos de volta ao vivo e com muito carinho recebo agora no nosso programa o advogado Clemilson Gomes para falar um pouquinho sobre os medicamentos de alto custo e para que você conheça quais são os seus direitos quando a gente fala em medicamentos de alto custo. Muito obrigada pela gentileza da presença, doutor. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, para a gente começar nosso bate-papo, eu ia pedir para você explicar para o pessoal de casa, então, a diferença, né? O que define, quais são os medicamentos que fazem parte, né, desse grupo de medicamentos de alto custo? Na verdade, o governo ele cria algumas listas dentro do órgão da Anvisa e essas listas, elas contemplam realmente o valor que esse medicamento vai ter aos cofres públicos, né? O que acontece? Para um medicamento entrar na lista da Anvisa, ele passa por uma série de testes, né? E essa burocracia que demora muitas vezes para que esse medicamento ingresse no hall de medicamentos da Anvisa. Com isso, alguns medicamentos só é adquiridos, né, com importações. E isso gera um custo muito alto para o medicamento. Então, esses medicamentos, normalmente, as pessoas buscam ele nas farmácias de alto custo, que são disponibilizadas por meio do governo federal, ou via judicial. Quando não tem a satisfação feita pelo órgão público, isso vai caminhando para uma via judicial. Infelizmente, né? Infelizmente, muita gente tem que entrar com uma ação na justiça para ter o direito daquele medicamento garantido, porque em alguns casos, em algumas situações, a pessoa precisa fazer uso desse medicamento que tem um custo muito caro, o Brasil não produz e aí geralmente ele importa de algum outro país. Exato. Esse caso, um do que ganhou grande notoriedade no Brasil, foi o caso do produto que ele é um substrato da maconha. Ele é testado e comprovado em outros países que ele tem uma eficácia para o tratamento de ataques epiléticos, todas essas disfunções neuropatias que se chamam. E na Holanda, na Europa, nos Estados Unidos, isso já acontecia e no Brasil não. Então, muitas pessoas que queriam ter acesso a esse medicamento só conseguiam por via judicial. Doutor, você comentou, né, das drogarias, as farmácias de alto custo. Hoje, em algumas cidades do país, nós temos aquelas farmácias populares. E Exato. agora, alguns municípios também possuem essas farmácias de alto custo. Exato. Onde elas só oferecem esses medicamentos. Isso. Mas aí a pessoa, para adquirir, ela tem que ter uma receita do médico. Sim, sempre, inclusive quando se entra pela via judicial, o primeiro requisito que se tem é que tem um embasamento médico. Então isso vem pela uma prescrição médica. Nunca se consegue nenhum auxílio nem judicial ou nas farmácias de alto custo que não seja por meio de uma decisão médica. Então, qual que é a diferença entre a farmácia de alto custo e as farmácias populares? A farmácia popular, a farmácia popular é um benefício criado pelo governo, aonde o empresário, dono da farmácia, ele fornece aqueles medicamentos que também existe um rol específico, né? E cabe salientar que esse rol está sendo diminuído. Eu vou comentar isso já com o senhor. Exatamente. E o que acontece? Essa farmácia popular, ela tem a finalidade de fornecer medicamentos de uso contínuo. Controle de pressão arterial, diabetes, antigamente tinha as fraldas geriátricas e todo um rol mais extenso de medicamentos. E aquelas pessoas que não tinham condição financeira de arcar com o custo, Isso. elas iam nesses estabelecimentos e podiam receber esses medicamentos. Ou, por exemplo, a fralda geriátrica, como você citou. Por exemplo, o que acontece? A pessoa não só quem não tem dinheiro, porque como a saúde é um direito garantido constitucionalmente, todas as pessoas poderiam frequentar a farmácia popular e adquirir os medicamentos de uso contínuo, né? Hoje, desde 2014, não existe mais cadastramento de nenhuma farmácia para a rede de farmácias populares. Então, está tendo uma redução no número de farmácias populares. Algumas foram cortadas por alguns desvios de finalidades da farmácia popular, mas o maior prejudicado sempre vai ser a população, infelizmente. Porque além de ter diminuído o número hoje das farmácias populares, as que estão abertas, né, as que ainda funcionam,
houve uma diminuição no número de medicamentos. Então, a lista de produtos de medicamentos que eles ofereciam reduziu muito. Então, por exemplo, a fralda geriátrica, que antigamente as pessoas poderiam ter acesso, hoje Não mais. não está mais Não pode autorizada a entrega. Isso. E ela é um medicamento que na somatória do mês, numa família de baixa renda, vai ter um impacto altíssimo. Né? Fralda é muito caro, né? Muito caro, muito caro. A geriátrica ainda mais, pela quantidade de matéria-prima que é feita ela, em relação a uma de uma criança, é bem maior. E hoje o número também dessas farmácias de alto custo também é baixo, né, doutor? Não é o suficiente Não, para suprir a demanda. Não. Infelizmente não. Muitos municípios, inclusive, Nem tem. Né? Nós vemos as farmácias de alto custo com maior frequência nas capitais e algumas cidades da região sul e sudeste. Você vai para o interior de alguns estados, você não vê isso. E aí, como a pessoa tem o direito dela garantido? Doutor, até para a gente orientar de repente, né, como o Brasil inteiro está acompanhando, então de repente quem mora nas grandes capitais, vale a pena você se informar e procurar na sua cidade, tanto as farmácias populares, quanto essas farmácias de alto custo, para você ter acesso a essa medicação sem custo. Mas, de repente, aquela pessoa que mora numa cidadezinha do interior, que às vezes não tem condição financeira e às vezes tem uma doença crônica, né? Ou, por exemplo, está tratando diabetes, tem problema de pressão alta e precisa de um medicamento e naquele município não tem a farmácia. Como ela pode recorrer? Como ela vai, então, ter o seu direito garantido? Como eu disse anteriormente, o direito à saúde, ele é um direito constitucional. Então, é direito de todos. O que acontece? Se você procurou nas vias administrativas, que é junto à prefeitura, os postos de saúde, os hospitais, e esses foram negados, na farmácia popular não existe esse medicamento no rol, ou na farmácia de alto custo tampouco, o que se deve ser feito? Deve ser procurada via judicial, que é o efeito que eles chamam de judicialização da saúde, aonde a população, para ter o seu direito garantido, vai buscar a via judicial. E o judiciário tem entendido que sim, isso é um direito da população e tem acatado essas situações. Porque imagina, um juiz fica numa situação de decidir entre a vida ou a qualidade de vida de um cidadão ou a morte dele. Então o juiz acaba acatando essas decisões. E aí geralmente a prefeitura daí no município que arca com aquela... Então, aí tem uma parte interessante. O que acontece? Alguns municípios estão endividados e não têm condição de arcar com isso. Já aconteceu no escritório que nós entramos com ações e o próprio promotor público manda de volta e fala, coloca o Estado como polo passivo, quem vai responder por esses medicamentos. Por quê? Porque a cidade não tem mais condição. Às vezes a cidade acontece dela sequer ter um hospital. Então, imagina verba para custear uma cirurgia que custa 500, 600 mil reais. Então, ele manda de volta e você coloca o Estado nesse polo passivo, que é quem vai custear essa cirurgia ou medicamento, o que for pedido. Ou seja, é um assunto muito sério, né? Demais. Por isso que a gente faz questão de abordar a saúde, que deveria ser, né, um direito garantido a todo mundo. Na maioria das vezes, as pessoas precisam recorrer à justiça para ter esse direito garantido, e mesmo assim, às vezes, existe essa demora, exatamente porque entra e aí a prefeitura tem que dar, mas a prefeitura alega que não tem condição, que já está cheia de dívidas, e hoje isso é uma realidade, né, do nosso país. Você que acompanha os telejornais tem acompanhado, né, as notícias, e aí, então, o advogado entra mais uma vez com uma ação aí, obrigando o Estado a oferecer esses medicamentos. Exatamente. Na verdade, geralmente esse trâmite, esse processo demora quanto tempo, doutor? Normalmente ele é um trâmite rápido, por conta de ser saúde. Né? Mas um mês? Mais ou menos. Depende da situação, você consegue despachar até com um tempo menor. Por exemplo, um leito de UTI, ele não pode esperar um mês. Ele tem que ser uma ação que tem que acontecer o mais rápido possível. Né? Então, quais são os meios que o poder público encontra para suprir quando da decisão do juiz? Porque a decisão do juiz ela chega a ser pesada, vamos colocar assim. Ela chega a expedir a ordem, ou cumpra-se, ou preso, ou a prisão do ente público, na pessoa do prefeito, secretário de saúde, o que for. Então, o que eles fazem? Eles acabam, ou, por exemplo, num caso de um leito de UTI, ele acaba levando essa pessoa
para um hospital público custeado pela prefeitura. Entendi. São alguns meios que existem, mas ela normalmente é uma ação rápida. E aí, para ela conseguir entrar com essa ação, ela vai precisar de uma orientação de um advogado. Sempre com o meio do advogado. E aí, ela tem que procurar o advogado particular ou, de repente, aquela pessoa que não tem condição de arcar com o custo de advogado, quais são as possibilidades que ela tem, doutor? Existem algumas possibilidades. Por exemplo? Por exemplo, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão que funciona muito bem. Os defensores públicos, na sua grande maioria, extremamente competentes. Geralmente funcionam nos fóruns das cidades? Na verdade, existem prédios, algumas cidades dentro do fórum, outras... Prédios próprios de Defensoria Pública. Próprios de Defensoria Pública. A Defensoria, o que ela é? É um advogado dativo da União. A União paga esse advogado para que ele atue em favor de quem não tem condição. Existem alguns critérios de valores de renda mensais que vão para esses advogados. Algumas cidades não possuem defensoria pública, que infelizmente também não consegue comportar tanta a demanda de trabalho. Existem alguns convênios firmados entre a OAB e a União, aonde o Estado, aonde a OAB indica advogados cadastrados para essa defensoria pública por meio de convênio, e esses advogados também atuam em favor de quem não tem a condição para pagar esses honorários dos advogados. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, nós estamos começando agora o Novembro Azul, né? Sim. Acabamos de sair de Outubro Rosa, e quando a gente fala em Outubro Rosa, na questão do câncer de mama, a gente infelizmente vê hoje filas absurdas para uma mulher conseguir pelo SUS fazer um exame. De repente ela já sente, né, aquele caroço, e aí ela enfrenta uma fila, às vezes, de meses para conseguir fazer o exame. Depois ela fica mais meses para conseguir o diagnóstico. Sendo diagnosticada, muitas vezes ela espera daí mais alguns meses para conseguir fazer a cirurgia. Então, a demora é muito grande. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Não é todo mundo que tem a condição de pagar por um exame desse. E aí, nesses casos, como a pessoa pode recorrer, como que ela pode fazer? E, por exemplo, a cirurgia de reconstrução da mama, ela pode fazer isso sem custo? Nessa cirurgia, ela pode ser paga pelo Estado ou pelo município? Sim, com certeza. Na verdade, já é um direito assegurado às mulheres que seja feita essa reconstrução da mama no ato da operação. Né? Quando existe um dano muito grande, que algumas mulheres chegam a zerar, retira totalmente a mama. Então, eles colocam um implante no local, porque isso envolve muito qualidade de vida, envolve muito a autoestima né? da mulher. Com certeza. Né? E isso impacta na vida dela, sem dúvida. Mas, e, infelizmente, sim, na prática, a gente vê que, às vezes, não não acontece acontece isso, né? E aí, como é que a pessoa ela pode recorrer? Porque ela tem direito a isso, mas, na prática, a gente sabe que isso não pode acontece. ser feito de via judicial, novamente, ou tentar a via administrativa. Sempre se esgote todas as vias administrativas. Procurar a prefeitura. Prefeitura, o posto de saúde. Não conseguiu? Aí a via judicial. Existem vários direitos acerca de quem tem câncer, né? São assegurados inúmeros direitos. Isso daria um programa só para falar a respeito dos direitos dos portadores de câncer. Mas esse é um garantido já na lei, tá passivo já. E aí procura, então, advogado ou a Defensoria Pública. Ou né? convênio da OAB. Que aí na Defensoria Pública existe um advogado pago pela União, que ele vai te ajudar, Exatamente. te orientar, te encaminhar, né, entrar com o processo sem custo. Isso. Ou ainda... Ou pela OAB, que seria o convênio com advogados particulares, que será custeado pelo Estado, da mesma forma, via convênio OAB. É como se a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela oferecesse esse convênio, esse benefício. Então, também é um outro órgão que a gente pode procurar. Pode ser procurado. Para tentar ter esse direito garantido. Isso. Porque a OAB ela só faz a lista dos advogados credenciados e ali ela distribui conforme as ações vão entrando. Em algumas cidades, infelizmente, não tem a defensoria, pode-se contar com a OAB. OAB. É uma outra opção. Uma outra opção. Né? Muito obrigada, viu, doutor? Eu acho importante esse espaço que a gente tem para orientar o nosso público. E, infelizmente, a gente vê que, na prática, muitos dos direitos que nós brasileiros temos, eles não são, né, respeitados, não são cumpridos. Então, é importante você saber, de repente, passando por essa situação, então, o que você pode fazer, né, para ter a garantia desse direito?
A gente agradece mais uma vez a presença do advogado, Dr. Clemilson Gomes. Nós vamos divulgar todos os contatos, tá bom, Dr. Clemilson? Tem o telefone, quem quiser falar direto aí com ele, buscar mais informações. E mais uma vez eu agradeço, viu, Clemilson, pela participação, pela gentileza da presença no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom mês de novembro para você. Igualmente.